Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitária Esportiva e ao meu lado, ela é Manoele Madeira. E ela, a princesinha do Universitária Esportiva, Neila do Rego Monteiro. Hoje no boletim vamos falar sobre o UFC 147. Depois da saída de Vitor Belfort, o adversário de Vanderlei Silva já foi escolhido. A seleção feminina de handebol já conhece seus adversários das Olimpíadas e temos novidades no vôlei brasileiro. No Bola na Rede vamos comentar sobre o amistoso de ontem entre Brasil e Estados Unidos, além de falar do jogo que acontece hoje entre seleção piauiense e o Flamengo do Rio de Janeiro, com ele, Flávio Meireles. Então, continue sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. Com saudade. Vamos dançar, vamos sacudir, vamos balançar. Tocou novamente. Roraima Telegroove no Bossa Nova. É nesta sexta, dia 1º de junho, a partir das 22 horas. Balança sem parar. Telegroove é samba rock na veia. Roraima Telegroove, nesta sexta, às 22 horas, no Bossa Nova. Quero paz e arroz. Amor é bom e vem depois. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Rich Franklin, escolhido para enfrentar Vanderlei Silva no UFC 147 no dia 23 de junho em Belo Horizonte, não luta desde 5 de fevereiro de 2011, há quase 1 ano e 3 meses. Na ocasião, ele foi derrotado por Forrest Griffin na noite em que Anderson Silva venceu Vitor Belfort. Tanto tempo de inatividade do rival, no entanto, não é visto como uma vantagem para Vanderlei. O combate será o segundo entre os dois lutadores até hoje. No primeiro encontro entre eles no UFC 99 em 2009, o americano saiu vencedor em decisão unânime dos árbitros após um combate bastante equilibrado e que gerou até alguns comentários de que o brasileiro merecia ser declarado o ganhador. Pela boa luta que fizeram, os dois ganharam o prêmio de melhor luta da noite, recebendo um bônus por isso. Na revanche contra o rival em Belo Horizonte, Vanderlei quer voltar a ter boa performance contra Franklin. E quer de novo ganhar o mesmo prêmio que conquistou há 3 anos. Inspirado pela vitória de Júnior Cigano no último fim de semana sobre Frank Mir, que manteve o brasileiro com o cinturão dos pesos pesados, Vanderlei Silva não esconde sua estratégia para o duelo contra Rich Franklin: pesar a mão. Rich Franklin, de 37 anos, foi escolhido pelo UFC para substituir Vitor Belfort na luta principal do evento, depois do lutador brasileiro lesionar a mão esquerda e precisar de ao menos 1 mês para se recuperar e iniciar a fisioterapia. A tendência é que Belfort esteja pronto para lutar em setembro e por isso declarou que torcerá por Vanderlei para enfrentá-lo em uma provável nova edição do UFC no Brasil em outubro. Os dois lutadores têm se envolvido em algumas polêmicas. Mais recentemente, a troca de farpas ocorreu após a lesão do Vitor. Vanderlei usou sua página no Twitter para atacar o rival, dizendo que o lutador amarelou para ele e então foi irresponsável por usar força excessiva de treinamento a menos de 1 mês de uma disputa do Main Event. Belfort retrucou mais ameno e disse que aguardava o adversário em outubro. Além da revanche entre Vandy e Rick Franklin no UFC 147, contará ainda com o duelo entre os pesos pesados Fabrício Verdun e Mike Rousseau, além dos combates entre os finalistas do TUF Brasil. O norte-americano Roy Nelson é uma das figuras mais carismáticas do UFC, seja pela barriga evidente ou pelas palavras. Apesar de um cartel irregular e de já ter passado por grandes riscos de demissão, ele voltou a vencer nesse sábado, nocauteando em menos de 1 minuto Dave Herman no UFC 146. O peso pesado ganhou fôlego, mas além de tentar se recolocar na fila pelo título, tem planos ainda mais audaciosos. Nelson chegou a dizer que gostaria de fazer sua última luta da carreira na categoria meio pesado. Agora ele afirma que toparia a dieta para encarar o atual campeão da divisão, Jon Jones. De acordo com o lutador, o mais importante para ele é dar um espetáculo e não apenas somar uma ou outra vitória. Nelson afirma que não vê problemas em se sacrificar em uma dieta contanto que compense em seu bolso.
A única preocupação para ele é a forma de atingir uma boa forma física, o ideal para lutar com meio pesado, passando pela dieta correta e perdendo corretamente gorduras e parte dos músculos. Nelson vinha de derrota para Fabrício Verdun em fevereiro e com o triunfo de sábado passa a ter um cartel de 17 vitórias e 7 derrotas. Entre os reveses, ele perdeu em pé para o atual campeão Júnior Cigano, a quem se tornou um bom amigo. Após a coletiva de imprensa do UFC 146, o catarinense deu um longo abraço no Gordinho na comemoração de sua primeira defesa de cinturão. E a oposta Daimi Ramírez, da seleção de Cuba, é o 10º reforço do Campinas para a disputa da próxima temporada do Campeonato Paulista e da Superliga Feminina de Vôlei. A cubana chega à equipe do interior paulista após atuar por uma temporada no Minas Tênis Clube. Ramírez, de 28 anos, tem no currículo o ouro do Pan-Americano do Rio 2007, o bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e a 4ª colocação em Pequim 2008. Antes de defender o Minas, a cubana teve passagem pelo Praia Clube na temporada 2010-2011. Ramírez é a 5ª contratação de peso do Campinas, equipe estreante no vôlei brasileiro. Além do técnico José Roberto Guimarães, da seleção brasileira e da cubana, o time do interior conta com a levantadora Fernandinha, a central Valesca e a ponta Priscila Darói em seu elenco. E o experiente velocista Kim Collins, de 36 anos, acredita que pode superar Usain Bolt nos 100 metros rasos em competições futuras. O atleta de São Cristóvão e Neves obteve a 2ª colocação no Golden Track de Ostrava, na República Tcheca, com um tempo de 10 segundos e 19 centésimos. Ficou atrás apenas do jamaicano, que registrou a marca de 10 segundos e 0,4 centésimos. Hoje, Collins e Bolt se encontram em Roma, na Itália, onde disputam a 3ª etapa da Liga Diamante. Além dos dois atletas, o ex-recordista mundial Asafa Power também está confirmado para o evento na capital italiana. E a seleção brasileira feminina de handebol conheceu ontem as adversárias que vai enfrentar pelo Grupo A da primeira fase dos Jogos Olímpicos de Londres. Após sorteio realizado em Londres, Angola, Croácia, Grã-Bretanha, Montenegro e Rússia estarão no caminho das brasileiras na luta por uma vaga na 2ª fase. Com isso, o Brasil escapa de enfrentar a Noruega, atual campeã olímpica e mundial, além da França, vice-campeã do mundo, e da Coreia do Sul, medalhista de bronze em Pequim 2008. Completam o Grupo B Espanha, Dinamarca e Suécia. A principal adversária da seleção no Grupo A deve ser a Rússia, atual vice-campeã olímpica, 5ª colocada na última edição do Campeonato Mundial e campeã do PAN de Guadalajara em 2011. As brasileiras também despontam como uma das favoritas do grupo. Confira os grupos do torneio feminino de handebol de Londres. No Grupo A, Brasil, Angola, Croácia, Grã-Bretanha, Montenegro e Rússia. Grupo B, Noruega, França, Dinamarca, Espanha, Suécia e Coreia do Sul. Universitária Esportiva volta já. Teresina vai ferver com o maior festival de música piauiense, Teresina Rock, de 26 a 30 de junho no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, na programação do Salão de Humor. 5 dias de show e 24 bandas, mostrando a diversidade da nossa música e as atrações nacionais. Maldita e Kiko Loureiro. Participe desta festa, onde a música é uma verdadeira obra de arte. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Bola na rede. E Universitária Esportiva, quinta-feira, tem a presença obrigatória e marcante do nosso comentarista de futebol, Flávio Meirelles. Bom dia, Flávio. Bom dia, Manu. Bom dia, Neila. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. Prazer inenarrável estar mais uma vez com vocês aqui. Inclusive, a pedidos, eu vou começar o meu comentário a lá Marcelinho. Oi, meu nome é Marcelinho. Ai, meu pai. E vamos começar falando de seleção brasileira, que ontem enfrentou os Estados Unidos em Washington e venceu goleando, né, 4-1 a seleção norte-americana. Foi mais uma boa atuação da equipe comandada por Mano Menezes e que nos faz perceber que o time olímpico joga melhor do que o time principal, pelo menos por enquanto, nesses dois amistosos de preparação para os Jogos Olímpicos de Londres. O Brasil ganhou 4-1 com gols de Neymar, Thiago Silva, Marcelo e Pato.
E mais uma vez, evidentemente, sempre ele, Neymar, foi o cara do jogo. Marcou o primeiro gol, deu passe pro segundo e pro terceiro e vai se consolidando cada vez mais como principal jogador dessa geração que o Brasil tem aí, a geração que vai disputar Olimpíadas, que tem a Copa 2014 e que, se o Neymar mantiver o ritmo, com certeza vai estar no ano de 2018 e, quiçá, em 2022. Uma ótima partida também do Marcelo e do Oscar no meio de campo. O Oscar, que agora virou o queridinho da grande emissora. O Oscar, ele tá se superando a cada jogo. Ele teve, quem conhece a carreira do Oscar desde o começo, ele teve um começo de carreira bem estável. Sempre foi considerado um grande talento, mas que ele não deslanchava. Até por isso ele não ter deslanchado no São Paulo, que foi o clube que o formou. Foi pro Inter, no Inter ele já ganhou um pouco mais de rodagem, fez um grande Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, que inclusive foi o campeonato que garantiu ao Brasil o direito de participar dos Jogos Olímpicos. E ele vem jogando muito bem e tem se aproveitado do fato de Kaká não estar sendo convocado, Ronaldinho Gaúcho, graças a Deus, não está sendo mais convocado, do Ganso está sempre envolto a lesões, porque o sucessor natural, a camisa 10, seria o do Ganso, que é um jogador talentosíssimo, mas é um jogador que, desde a sua lesão no ano passado, tem sido bastante irregular. Joga bem, mas tem jogado bem menos do que jogava antes da lesão. E ele ainda tem um problema de ter lesões. Foi cortado, inclusive, agora porque passou por uma cirurgia. Oscar é muito bom jogador. Tem aí, é outro dessa mesma linhagem do Neymar, de ter vida longa aí pra seleção, pelo menos uns 10 anos aí pro Oscar, se ele mantiver o ritmo, evidentemente. E o Marcelo, que também jogou muito bem, é outro de uma geração muito nova, cara que saiu muito cedo, foi um grande time brasileiro, um grande time europeu, que é o Real Madrid, e que já nas últimas 2 temporadas vem jogando muita bola no Real Madrid. O Mano, no começo do trabalho dele, teve uma certa resistência. Tem a história do e-mail, que uma vez o Marcelo mandou um e-mail pro Mano Menezes querendo mandar pro Real Madrid e dizendo: não, eu não quero ficar no jogo, eu quero ir pro Real. Foi inclusive o fato que deixou o Marcelo afastado da seleção brasileira durante um bom tempo. Mas tem voltado, tem jogado muito bem, porque ele é realmente muito bom. Ele mostrou isso nas partidas pelo Real Madrid, que foi decisivo. Principalmente naquela partida contra a zebra da competição da Champions, que foi o Apoel. E muita gente, inclusive, na montagem da sua seleção ideal do futebol europeu da temporada, coloca o Marcelo como o lateral esquerdo ideal desse time, por conta dessa boa temporada que ele fez. Flávio, segundo amistoso da seleção, a seleção jogou bem, teve um bom resultado. Primeiro jogo 3-1 na Dinamarca, segundo jogo 4-1 nos Estados Unidos. Será que a seleção já está organizada, já está pronta para chegar nas Olimpíadas e fazer uma boa campanha? A seleção ainda tem mais 2 jogos que serão tão importantes quanto foram esses 2 jogos que passaram. E é muito importante que esse grupo tenha esse tempo grande. Quem acompanha futebol há muito tempo sabe que o Brasil dificilmente tem um tempo muito grande para se preparar para Olimpíadas, por exemplo, ou para a Copa do Mundo. Às vezes tem, na década de 70 você passava 1 mês, 2 meses, mas hoje é muito difícil, até porque os clubes não querem ficar longe de seus jogadores e porque eles correm o risco de se machucar jogando por uma equipe que não é a sua. Enfim, o time vem melhorando, como a gente diz, ele inclusive tem se apresentado melhor do que a seleção principal, e parece que o ouro olímpico vai ficando mais próximo. A seleção brasileira só tem um grande adversário nas Olimpíadas, que será a seleção espanhola, que ganhou o Europeu Sub-21. É um time talentosíssimo, como todas as categorias da Espanha nessa nova fase do futebol mundial. E é muito provável que essa seleção dê muito trabalho, principalmente se o Neymar estiver inspirado, como ele geralmente está. Só mais uma coisinha sobre a seleção. Ontem o gol que fechou a goleada foi marcado pelo Alexandre Pato, e isso é uma ótima notícia pro Mano Menezes e pro torcedor brasileiro. Tem muita gente que tem resistência contra o Pato porque ele se machuca muito. De fato, é um cara habilidosíssimo, matador nato. É um cara com muitas qualidades, mas que tem esse problema físico que, enfim, acho que ninguém vai descobrir nunca, ou se já descobriram, nunca querem falar o que é. Porque é um talento grandiosíssimo
e que tem problema de lesão. Mas se ele voltar, passar e tiver uma boa sequência, é um reforço ótimo pro Mano Menezes, que inclusive reforço para ser titular. Damião é muito bom, mas vamos fazer o comparativo. O melhor Alexandre Pato é melhor do que o melhor Leandro Damião. Tá aí a opinião de Flávio Meirelles. Constatação em campo, vamos acompanhar agora o retrospecto dos outros dois. Mas vamos falar do assunto que vai parar a Teresina, né? Seleção Piauiense versus Clube de Regatas Flamengo. Exatamente. Vai ser o jogo, aconteceu hoje à noite no Estádio Albertão às 19h30 e tem movimentado bastante a cidade, né? Ontem a seleção piauiense se reuniu para fazer seu primeiro e único treinamento aí visando essa partida. O Aníbal Lemos armou a equipe colocando o time com a base do Comercial. 5 jogadores do Comercial foram convocados e os 5 jogadores do Comercial ficaram nesse time que começou treinando ontem. O time que deve entrar em campo hoje contra o Flamengo deve ser o Rodrigo ou o Robinho no gol. Ninguém sabe ainda, ninguém tem essa definição além do próprio Aníbal. Mas tem Barata na lateral direita, a zaga com Marcelão e Alisson, lateral esquerdo com Jorginho Paulista. O meio-campo com Jonas, Fábio Bajara, Fábio Augusto e Péricles. E o ataque com França e Zé Rodrigues. Que ataque muito bom. Ataque matador, hein? Matador demais. Falando em Jorginho Paulista que pode estar de olho no Flamengo Carioca, né? Lembrando que o Flamengo Carioca tá sem lateral esquerdo, vai jogar hoje com Wellington Silva, lateral direito, jogando na lateral esquerda. Vai que hoje o Jorginho Paulista joga com todas as forças pra ver se consegue essa chance. E o Jorginho Paulista, ele tem uma história de enfrentar o Flamengo, né? O Jorginho Paulista estava em campo naquela bendita final do gol do Pet. Ele defendia o Vasco no tricampeonato carioca do Flamengo. Ele era lateral esquerdo do Vasco naquela disputa. E ontem ele até comentou: Jorginho, você tem alguma passagem aí de jogo importante contra o Flamengo? Pô, tava em campo naquele jogo, é muito marcante e tal. É um cara de uma grande rodagem, não tem jogado essas coisas no campeonato piauiense, mas tem o traquejo, tem a manha do jogador, conhece a malandragem e tal. O outro jogador que tem esse amistoso como uma grande oportunidade é o Fábio Augusto, que foi revelado pelo Flamengo lá no início da década de 90, mas que já jogou muitas outras vezes também contra o Flamengo. Jogador experiente, tem 40 anos e tal. No Flamengo, a coisa tá bem séria, né? Parece que tá séria. O Ronaldinho Gaúcho, que é a principal estrela, aliás, é o jogador mais midiático. Ricardo, a esperança. O Ronaldinho Gaúcho não é mais a grande estrela do Flamengo. O Ronaldinho Gaúcho é o jogador mais midiático do clube. Porque dentro de campo, já há algum tempo, o principal jogador do Flamengo é o Wagner Love. O time vem sem o Ronaldinho Gaúcho, que a versão oficial é de que ele está no Rio Grande do Sul cuidando da mãe e que já embarcou pro Rio de Janeiro ainda ontem à noite, né? Teria chegado ontem à noite no Rio, mas só viria a Teresina. O pessoal do Flamengo disse se ele tirasse o dinheiro do próprio bolso, já que a passagem dele foi cancelada e a Federação do Piauí não vai pagar outra passagem, óbvio, pra ele vir. Com a ausência do Ronaldinho Gaúcho, como eu disse, o grande jogador é o... A Neila quer que eu fale aqui do David. O grande jogador é o Wagner Love, mas o David não veio. E o David, depois que o Wagner Love chegou ao Flamengo, o David aumentou muito a sua produtividade, né? Com certeza. Menos gols perdidos. E o David é um cara importante. Sem desligar o microfone, Sempre Ricardo. foi muito criticado, mas nas últimas temporadas que esteve no Flamengo, apesar de perder muitos gols, sempre foi o artilheiro do time ao final do ano. Que seja dito. Inclusive, só fechando esse assunto do Ronaldinho Gaúcho, inclusive isso pode estar chegando ao fim a história dele no Flamengo, né? O diretor do Flamengo hoje no aeroporto, ontem aliás no aeroporto, disse que já tá ficando de saco cheio de toda essa novela envolvendo o Ronaldinho Gaúcho. Enfim, há quem diga que o Flamengo está esperando apenas uma proposta de algum clube, seja por que valor for, para se livrar, digamos assim,
do Ronaldinho, que é um cara que tem um salário lá em cima e que dentro de campo não tem correspondido a um investimento tão grande. Falando ainda dessa questão do Ronaldinho, muitas notícias hoje pela manhã na internet, em que tem vídeos do diretor do Flamengo falando que ele vai ser afastado, vídeos gravados pelos torcedores aqui do Piauí, que ele já está afastado do Flamengo depois dessa última de não ter aparecido, não ter dado nenhuma resposta ao time. Exatamente. Mas como o jogo é maior do que o próprio Ronaldinho Gaúcho, a gente vai falar. E era bom, vamos dar um palpite aqui, quem é que vocês acham que vai ganhar? Porque eu acho o time da seleção piauiense. Eu tô com a seleção piauiense, não abro. Estamos todos com a seleção Mas tem que ter palpite, tem Ricardo, que ter palpite aí. Vamos fazer um bolão aí. O Ricardo, que é flamenguista, que já ameaçou 3 vezes desligar o microfone da equipe hoje, também tá com a seleção piauiense. O time da seleção piauiense é um bom time, treinado por um bom treinador. Pra quem não lembra, o Aníbal, ele nos últimos 10 anos, ele foi campeão uma vez comercial e foi vice em outras 3 oportunidades. É um cara aí que vem marcando o seu nome como grande treinador do futebol piauiense, exatamente. E tem jogadores bons de bola demais nessa equipe. Flávio, vamos tirar uma dúvida. O Luciano foi convocado. Luciano foi convocado. Acabou tendo uma lesão no nariz, tá com uma faixa, né? Tá usando uma coisa. Ele vai pro jogo. Soube que ele vai pro jogo, mas tem chance de jogar ou... Não. O Luciano ontem ele se apresentou junto ao grupo como todos os outros jogadores, mas não treinou. E o Aníbal, ontem à noite ainda, ele confirmou que o Luciano está fora da partida porque ele não foi liberado pela comissão médica da federação, né, aqui na pessoa do Dr. Miguel Ângelo. É um desfalque considerável. O Luciano é um cara com rodagem 1000 aqui no futebol piauiense. Era o capitão do Aníbal Lemos no Parnaíba e é um cara que daria uma grande contribuição ali no meio campo. Acredito que ele faria uma boa dupla de volantes com o Jonas, que é um moleque revelado no Piauí, que está jogando pelo Comercial, que é muito bom de bola e que, como o Aníbal disse ontem, muitos desses jogadores que estão na seleção piauiense teriam condições de atuar, por exemplo, com um time da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Jonas é um desses. É muito novo, tem muita qualidade e ainda tem muito a evoluir. Os times médios, intermediários aí estiverem à procura, inclusive, de um bom homem de meio campo ali, primeiro, segundo homem de meio de campo, o Jonas é uma peça que seria uma aposta muito boa. Bom, eu vou começar com os palpites, pode ser? Tranquilo? 2-1 para a seleção piauiense, Flamengo abre o placar, um gol de Fabiano, claro, pra alegria do Flávio. Entrando no segundo tempo, Fabiano fazendo gol. Entrando no segundo tempo, fazendo o gol da virada. O gol da virada. E o primeiro gol do Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, eu acho que ele vai mesmo deixar a marca dele. Como a gente sempre comenta aqui, a média de gols dele no ano, aliás, nos últimos anos, sempre é muito alta. Eu acho que o Zé Rodrigues, nessa zaga temerosa, que é assustadora, que é a do Flamengo, com certeza, quando surgir uma brecha ali, acho que o Zé Rodrigues bota pra dentro. E eu acho que vai dar um empate, acho que um 2-2 tá de bom tamanho, mas eu acredito que a seleção pode esperar o Flamengo. O Flamengo abre e deixa empatar? Eu acho que aquele velho 2-0, porque o Flamengo tem disso, né? Tá ganhando de 2-0, de 3-1, aí deixa empatar no finalzinho. Eu acredito no 1-1, mas também acredito que a seleção piauiense pode acabar surpreendendo aí o Flamengo e deixando o time... Olha, a gente brinca muito, mas todo mundo sabe da grandeza do Flamengo, é um dos grandes times do futebol brasileiro. As brincadeiras são mais pra irritar o nosso técnico aqui, que é flamenguista. O Flamengo não tá passando por um bom momento dentro de campo e nem fora, porém é um grande time. Sempre tem a possibilidade dele ganhar da seleção piauiense, embora a gente acredite na seleção piauiense. Até porque é um teste que o Joel Santana tem pra ver se ele finalmente acerta esse time depois desse longo período de férias forçadas que o Flamengo teve, onde ele não acertou o time ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. E esse amistoso, além de arrecadar dinheiro pra ajudar o pagamento do Ronaldinho Gaúcho, pode ser muito importante para a montagem desse novo Flamengo. Flamengo que realmente ainda está se ajustando, não teve bom campeonato piauiense ou campeonato carioca, não teve uma boa passagem na Libertadores. Na Libertadores, ficou de férias.
Já o Santana tentando ajustar o time com todos os problemas, ainda tá precisando do lateral esquerdo. O amistoso vai justamente ver se ajuda um pouquinho essa semana que tá de folga no Brasileirão. Voltando pro próximo jogo, ver se chega com gás já no Campeonato Brasileiro e acorda. E o Joel que tome cuidado, porque uma derrota hoje pode deixar a vida dele bem complicada no comando técnico do Flamengo. Oportunidade também do amistoso para os jogadores do Piauí. Bons jogadores como temos o Péricles, o Jonas, que o Flávio já comentou. Barata, excelente lateral direito. Lateral, justamente. Zé Rodrigues, o França. Flávio, o França na terceira partida depois que voltou da lesão, né? Seria o amistoso, a terceira partida? Justamente. Voltou aos poucos aí, né? Se recuperou, voltou aos poucos. É outro jogador que você não pode vacilar. Se der um vacilo, se der um espaço, ele também bota a bola pra rede. É um dos... O França já tem um nome escrito na história do futebol piauiense para toda a história. No Campeonato Piauiense de 2009, o França marcou 23 gols e é um dos 10 maiores artilheiros da história do futebol piauiense em uma única edição de Campeonato Piauiense. Ou seja, vacila para ver se ele não bota a bola pra dentro. Que ataque realmente da seleção. Tava até falando hoje de manhã, se o Aníbal Lemos não escalasse como titular Zé Rodrigues e França, os artilheiros do Campeonato Piauiense, Zé Rodrigues com 9 gols e o França com 7, acho que ele tava meio pouco, né? Tudo bem que Fabiano e Ítalo também são bons jogadores, mas destaque pro Zé Rodrigues e França é uma coisa que a gente não pode negar. É uma dupla de ataque que qualquer treinador no futebol piauiense gostaria de ter. E que finalmente a gente vai poder ver jogando juntos agora nessa seleção piauiense. Vai ser uma oportunidade incrível. Quem puder ir ao estádio ver a seleção piauiense jogando, não perca a oportunidade. Que o Flamengo pode ter uma possibilidade de ganhar dessa seleção. Futebol é assim, é uma caixinha de surpresas. Os ingressos continuam à venda em 3 locais. O ingresso à venda na própria bilheteria do Albertão, na Esportiva, no centro da cidade, e na sede da Federação de Futebol do Piauí. Os ingressos, os preços são R$20 gerais, atrás dos gols, R$30 arquibancada popular, R$40 arquibancada especial e R$60 cadeira. Para todos os setores, a meia entrada. Agora eu acho difícil você conseguir comprar meia entrada hoje, porque ontem já tinha cambista em atuação. Aí você vai lá, compra o seu ingresso na bilheteria, compra o seu ingresso na Esportiva, compra o seu ingresso na FFP, na Federação de Futebol do Piauí, e vai lá curtir. A torcida do Flamengo no Piauí é muito grande. E é bem mais fiel do que a torcida do Flamengo do Piauí. A gente tem visto isso no Campeonato Piauiense. Os torcedores do Flamengo ainda não estão indo aos jogos do Flamengo, são poucos os que vão. E a torcida organizada do Flamengo não vai mais aos jogos. E olha que... Imagine se o time estivesse fazendo uma má campanha, né? O time tá sempre brigando ali pela liderança, sempre entre segundo, terceiro, quarto. E tá goleando. As últimas partidas foram de goleadas, uma organização dentro de campo maravilhosa. 5-2 e 7-1. Perderam uma grande oportunidade de ver 2 grandes jogos nessas 2 últimas partidas do Flamengo. Mas hoje eles podem ver jogadores do Flamengo jogando na seleção piauiense. Lembrando o jogo 7h30, gente, no Albertão, não esqueçam. Vamos falar ainda dos amistosos que aconteceram ontem. Vai começar a Eurocopa. Falar rapidinho só do placar. A Espanha venceu a Coreia do Sul ontem por 4-1 com um gol de Fernando Torres. Suécia venceu a Islândia por 3-2. A Holanda venceu a Eslováquia por 2-0. E hoje a gente continua com os amistosos. A Alemanha joga com Israel às 15h30, já a França vai encarar a Sérvia às 16 horas. O México enfrenta a Bósnia às 22 horas. E aqui em Teresina, a seleção piauiense vai enfrentar o Flamengo do Rio de Janeiro às 19h30 no Albertão. Hoje também tem a eliminatória da Oceania. O Samoa enfrenta o Tahiti às 22 horas. Bom, e quem quiser mandar suas sugestões, suas críticas, liga pra gente no telefone 3237-1619. Repita! 3237-1619. Você também pode falar com o programa Universitário Esportiva pelo e-mail universitarioesportiva@hotmail.com. Repita! universitarioesportiva@hotmail.com.
E por hoje, infelizmente, a Universitária Esportiva chegou ao fim. O programa foi apresentado por ela, a princesinha da Universitária Esportiva, Neila do Rego Monteiro. E a Emanuele Madeira, com participação dele, Flávio Meirelles. O programa é realização da FM Universitária 96,7. Que tem direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos do flamenguista Ricardo Souza, redação de Anne Beatriz Lima e produção de Naira Macedo. Amanhã a Universitária Esportiva está de volta falando sobre o amistoso do Flamengo, sobre como foi a seleção piauiense e todas as outras novidades do mundo do esporte. Então sintonizem 11h30 na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação.